Oi, crianças! Hoje nós vamos para a nossa 18ª aula e onde nós vamos falar de Cristóvão Colombo. As navegações de Cristóvão Colombo. Quem descobriu a América? Nós sabemos quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Mas quem descobriu a América? E foi antes de Cabral, em 1492, Cristóvão Colombo. Então, hoje nós começamos, certo? Em História Geral, Cristóvão Colombo. Porque vamos falar de um grande navegador que teve muitas dificuldades, mas conseguiu o seu alvo, que era descobrir a América. Cristóvão Colombo descobriu a América mesmo sem querer. Ele tinha a intenção de ir para as Índias, porque os portugueses já estavam tentando descobrir o caminho das Índias para buscar especiarias e trazer novidades da Índia. Foi buscar essas especiarias porque, lembra, quando o Império Bizantino caiu, quem começou a tomar conta daquela região foram os árabes. E eles não gostavam de outros navegantes no mar Mediterrâneo. Então era muito difícil para os europeus ter que cruzar. E era impossível, porque eles guerrearam com os europeus. Ter que cruzar o mar Mediterrâneo para chegar em Jerusalém, que estava ocupada pelos árabes otomanos, e muito difícil sair de lá, cruzar aquela região. Porque os árabes otomanos tomaram conta do que hoje é a Turquia, Anatólia, tomaram conta do que é o Egito, o norte da África, inclusive Jerusalém. Então aquela passagem para ir para a Índia, ou os estados indo-europeus, estava impossível passar. Então o único meio de negociar era dando a volta pela África para ir até lá, porque esse caminho os portugueses já conheciam. Mas eles ainda não tinham inaugurado. Bartolomeu Dias ainda não tinha conseguido passar o Mar das Tormentas, ou o Cabo da Boa Esperança, lá perto da África do Sul, que nós chamamos hoje de África do Sul. Então, ainda não tinha chegado lá. E também Vasco da Gama ainda não tinha chegado. Então, por isso que era necessário, se quisesse a liderança no contexto marítimo, a liderança que Portugal já tinha, por causa, lembra, da escola de Sagres, né? Que os portugueses tinham liderança e o conhecimento de cartografia náutica e também os conhecimentos do astrolábio e tantos outros conhecimentos que eram necessários para navegar. Então, o Cristóvão Colombo, antes disso, em 1492, ele propôs, um pouco antes, ele propôs ir conhecer as Índias por outro caminho, né? Conhecer as Índias por outro caminho, ou pegar o caminho ocidental do Atlântico, né? E chegar até a China, talvez conquistar a Índia através da China e daí por diante. Então, Cristóvão Colombo tem uma história muito interessante e ele fez 4 viagens para aquela região. Ele fez 4 viagens. Só que a primeira viagem dele foi em 1492 e durou 1 ano, porque ele precisava conhecer e voltar, para ver se conseguia. E era também uma incógnita, ninguém nunca tinha cruzado o Atlântico, né? Ninguém tinha cruzado o Atlântico, não sabia o que se teria do outro lado do mar,
Então, qual era a história, se chegaria, se o mundo acabaria quando chegasse em um certo ponto, as águas desciam, como se o mundo fosse quadrado ou plano, né? Mas ele tinha já ideias de que o mundo era redondo, né? Como muitos antigos historiadores mesmo, como Plínio, ou mesmo Platão mesmo, chamavam que dizia que o mundo era redondo. Então, nessa convicção da redondeza da Terra, ele achou que chegaria na China ou chegaria na Índia indo pelo Atlântico. Quer dizer, o caminho inverso. Não daria volta aqui pela África e nem seguiria aqui pelo mar Mediterrâneo. Ele partiria daqui, certo? Partiria daqui da Espanha e viria ao caminho oposto, que era a proposta que ele tinha. Então ele fez 4 viagens, em 1492, em 1493, em 1498 e em 1502. E nós sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500 pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Mas o primeiro navegador a identificar novas terras foi Cristóvão Colombo. Né? Foi Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo foi um explorador e navegador italiano. Veja bem, ele nasceu na Itália, nascido em Gênova, no ano de 1451. O dia do nascimento dele ninguém sabe. Mas na infância ele aprendeu a ler e escrever, tendo preferência para assuntos geográficos e náuticos. E, lógico, pela astronomia. Embora que ele não conhecia o astrolábio. Né? Mesmo que era uma invenção árabe, ele não conhecia o astrolábio. Mas ele conhecia as cartas náuticas, porque mesmo que o primeiro emprego dele era como tecelão igual ao seu pai, logo ele e seu irmão, eles saíram de Gênova e foram morar em Portugal. E lá entrarem, conhecer alguma coisa sobre navegação, ou estudaram navegação, e começar a trabalhar na navegação. Porque lembra que Portugal, no final do século XIV para o início do século XV, era a grande potência marítima do mundo, juntamente com a Espanha e a Inglaterra. Né? Então, o seu primeiro emprego foi como tecelão, mas aos 14 anos de idade começou a trabalhar em navegações. A área de grande interesse dele. E Colombo ele compreendia a importância de ser, naquela época, um navegador. Durante esse período, como navegador, ele fez viagens para a Inglaterra. Dizem que ele foi para a Islândia, aquele país bem frio, quase congelado. Além de realizar algumas navegações, levando açúcar de Portugal, de Lisboa, para a Ilha da Madeira. Então ele ficava levando, certo? Até que, certo, em 1473, foi contratado pelos irmãos de Negro e Espíndola para trabalhar nas viagens comerciais comandadas por 2 famílias genovesas. Assim, em nome dessas famílias, em 1474 e 75, ele teve a missão, foi a uma missão no Mar Egeu, lá onde fica Atenas, aquela região de Constantinopla. Né? E também que
em 1477 ele esteve na Islândia. No mesmo tempo, ele retornou e foi para Portugal, estabelecendo-se lá por 8 anos, e lá ele encontrou o seu irmão Bartolomeu Colombo, e seguiu trabalhando para os centuriones. Colombo tinha planos de chegar às Índias pelo Oceano Atlântico, como a gente acabou de falar. Contudo, o caminho era difícil. Era difícil porque para contratar financiamento em um navio e dinheiro para fazer uma viagem como essa, era uma missão de somente reinos, porque gastava-se muito dinheiro. Contudo, o caminho era árduo e poucos navegadores tinham essa coragem de fazer. Certo? Tinha coragem de fazer no Oriente. Certo? E viajar em direção oposta ao caminho que era feito era muito difícil. Colombo queria provar que a argumentação dele de fazer o caminho pelo Atlântico era viável e que ele chegaria na China. E da China ele iria para a Índia. Só que ele não contava que ele encontrara um grande continente. E para isso, para ir ao caminho das Índias, e ele esperava que desse resultado, queria contar com financiamento, mas não conseguiu. A concepção de um projeto de viagem para o Oriente, atravessando o Atlântico, foi recusada pelo governo italiano e pelo governo português. No governo português, quem estava era João, o rei João II. Embora que ele era grande incentivador das navegações, lembrando que em Portugal já tinha a escola de Sagres e a escola não iria provar uma navegação dessa forma. Tá? Eles contavam com experientes marinheiros. Com a recusa desses dois países, Colombo buscou apoio da Espanha. E ele sabia como é que era a Espanha. A Espanha queria recursos, dinheiro, e regrava e mandava a fiscalização do dinheiro que eles mandavam. Ainda mais que eles estavam em guerra com Granada e não conseguiam, com o arquipélago de Granada, e não estavam conseguindo vencer. Venceram, mas com muito dispêndio de dinheiro e povo. A empreitada, quer dizer, essa navegação planejada por Cristóvão Colombo recebeu o acolhimento dos espanhóis, certo? Do rei Fernando e da rainha Isabel. Tá? E olha, graças a debates que abordavam que até a especificidade, que a Terra era redonda, a partir dos escritos de Plínio, o Velho, e outros autores, pois eles discutiam a distância entre os continentes, o continente europeu, o africano e a Índia, certo? Entre o ano 400 e 484, Cristóvão Colombo descobriu também um mapa, que era o mapa de Toscanelli, que dizia nesse mapa, que mostrava que havia um caminho para chegar à China através do Atlântico. Mas ninguém se empreendeu a mexer, a pegar esse caminho, porque era um risco de não ser verdade. Não era mesmo, né? Porque tinha um grande continente entre a China e a Europa, que era o continente americano. E o interessante é que essa carta revelava a possibilidade de chegar lá, mas tinha que ter coragem e dinheiro
para desbravar. E, lógico, teria que ir com uma frota bem menor. Então, com o apoio do Conselho de Salamanca, que avaliou a viagem de Cristóvão Colombo e o enviou em nome da rainha Isabel, que o apoiou, em nome da rainha o enviou para a Índia, tá? Para o Oriente através do Atlântico, quer dizer, caminho contrário. Tá? Economicamente debilitada pela expulsão dos mouros e dos judeus, quer dizer, porque eles tinham, a Espanha tinha acabado de expulsar judeus e mouros, os judeus por questão religiosa. E os mouros, quer dizer, os mouros que eles dizem que são os árabes otomanos, e os mouros que ocupavam o Estreito de Gibraltar e ocupavam a ponta do Mar Mediterrâneo, que estava para dentro da Espanha. Então eles ocupavam quase metade da Espanha. Depois de uma batalha ferrenha contra os mouros, quer dizer, contra os árabes, os reis católicos estavam sem dinheiro, sem condições, certo? E precisava de novas fontes de recursos, riquezas, em ouro principalmente. Até mesmo uma perspectiva de encontrar um novo caminho marítimo era bem-vindo desses recursos. Então, eles mandaram, tá? Eles aceitaram a proposta, financiando o projeto de viagem de Cristóvão Colombo, junto dos reis católicos, após a conquista de Granada, com a ajuda do confessor da rainha Isabel de Castela. Os termos da contratação tornavam-no, ele que era só um capitão, tornava ele almirante dos mares da Índia, quer dizer, o principal, o ministro da marinha da Espanha, certo? E almirante dos mares da Índia. E descobrindo novas terras, seria governador e vice-rei das terras do Oriente. Sendo que nesse momento, nem Bartolomeu Dias, Bartolomeu Dias já tinha chegado ao Cabo da Boa Esperança e Vasco da Gama ainda não tinha chegado até as Índias. Porque quem chegou às Índias primeiro foi Vasco da Gama. E o outro, Cristóvão Colombo, estava indo em caminho contrário. Né? Então, era uma competição. É igual hoje. Hoje em dia, a grande competição não é quem chega à Lua, porque os Estados Unidos comprovaram sua capacidade chegando à Lua em 1969. Mas, naquela época, os novos mundos eram os novos continentes. E quem estava disputando esse poder de quem chega primeiro era Portugal e Espanha. E isso com o apoio da Igreja Católica. O Papa da época era Alexandre VI, um homem muito interessado também em riquezas. Os outros grandes navegadores eram os navegadores do Reino Unido, quer dizer, da Inglaterra. Mas só foram para Novo Mundo, para América, só depois, tá? Um pouco depois. Então, aqui nós temos nesse quadro, a apresentação de Cristóvão Colombo ao rei Filipe e à rainha Isabel. Ao rei Fernando II de Aragão e à rainha Isabel de Castela. Lembrando que os reinos ainda não eram unificados. E passaram a começar a ficar unificados com a união de Isabel e Fernando de Aragão. Né?
Então, isso aqui, esse quadro aqui, de Gutierrez, Emmanuel Gutierrez, é um quadro que representa Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Quando eles conseguiram esse financiamento, eles receberam 3 navios, ou 3 naus, né? Uma nau, que era a principal, era a nau Santa Maria. A segunda nau era a nau Nina, né? Aquela ali. E a terceira nau é uma caravela, certo? E lembrando que a caravela foi uma invenção portuguesa, tá? Então, e logo eles venderam para muita gente caravelas. Caravela é essa daqui. Isso aqui é uma nau, né? Ou um navio. Para nós, em português, é navio. Para eles, tanto para os portugueses e espanhóis, isso aqui é uma nau, a nau Capitânia. Tá? As embarcações utilizadas por Cristóvão Colombo eram propriedade de 2 homens, ou de 2 irmãos. Juan de la Cosa, certo? E dos irmãos Pizon, Martim Alonso e Vicente Yanes. Mas os monarcas espanhóis não estavam tão bem as naus. Mas como tinha um arquipélago que estava devendo impostos para os reis de Castela, os reis espanhóis, que a ilha de Palos, como eles estavam devendo, eles foram obrigados a mandar mantimentos e reparar, arcar com os gastos da viagem de Cristóvão Colombo. E dia 3 de agosto de 1492, certo? Eles ficaram nas Ilhas Canárias, que era propriedade espanhola, certo? E ele levou as 3 embarcações, que eram a Santa Maria, Pinta e Nina. Com essas 3 embarcações, eles conseguiram chegar, certo, até a próxima Cuba, nas Bahamas, onde eles chamam de Bahamas hoje. E eles chegaram a uma ilha chamada Guaniane, certo? Ou Guanaane, que depois foi batizada por Ilha de San Salvador, no dia 12 de outubro de 1492. Então, 12 de outubro de 1492 foi a data da descoberta, certo? 12 de outubro de 1492 foi a descoberta da América, tá? E eles chegaram na América Central. Passando essas ilhas, chegariam no México ou nos mexicas, mas eles não chegou até lá, tá? Que era o continente americano. Ele só chegou até as ilhas e não passou das ilhas, porque ele achava que tinha chegado não na Índia, ele achava que tinha chegado no Japão. Olha só, tá? E ele percorreu a região, desvendando as ilhas, mas não encontrou nenhum sinal de riqueza, como ele queria para pagar essa dispendiosa missão, como o próprio mesmo viajante Marco Polo tinha falado que existia. Mas ele estava em outro lugar, ele não estava na Índia, e nem no Japão, e nem na China, certo? Como Marco Polo tinha dito. Porque os grandes navegadores conheciam as histórias de Marco Polo. Marco Polo foi um grande viajante, genovês também, certo? Que conheceu o Império Chinês, o Império Mongol Chinês, né? Mesmo assim, ele chegou naquela ilha de
São Salvador, que eles batizaram de São Salvador, e encontraram bastante índios, habitantes que estavam nus e que não viviam em palácios, viviam em tabas ou ocas, né? E eles erroneamente o chamaram de índios, porque ele achava que tinha chegado num local bem parecido com a Índia, né? É aquilo que eu falei na outra aula, né? Ele encontrou autóctones, ou que eles erroneamente chamavam de índios. Para o explorador, esse local deveria ser o Japão. Então ele achava que tinha chegado no Japão, acreditando realmente que havia chegado nas Índias. Ele estava convicto que tinha chegado no Japão, né? Porque não conhecia aquela região. Por culpa desse erro, os nativos americanos foram conhecidos como índios, né? Como índios. Como eu falei, índio é aquele que vivia na Índia. Os nativos da América deveriam ser chamados de ameríndios ou autóctones, tá? E os nativos da Austrália, aborígenes, tem a ver com indígenas também, tá? E depois de um ano, conhecendo e andando e conhecendo as ilhas e os lugares e a população que o recebeu muito bem, não foram violentos com eles, a não ser alguns grupos que foram um pouco rebeldes com eles, mas ele, inclusive, ele levou um grupo de 20 indígenas, 23 indígenas, segundo Bartolomé de Las Casas, um padre que foi junto com ele, anotou o que ele fazia para a coroa e escreveu algumas coisas que ele fez de errado lá, mas foram encobertas para que continuassem a desvendar as riquezas daquela região. Então, esse nome, Bartolomé de Las Casas, foi um religioso, um padre católico religioso, certo? Que foi nessa viagem com Cristóvão Colombo e acabou ficando por lá, né? E ele voltou para a Espanha e no caminho ele até se perdeu porque ele não usava astrolábio. E havia muita tormenta que fez com que ele demorasse alguns meses para chegar e acabou aportando em Portugal, que teve que dar explicações para o rei João II e o que ele estava fazendo. Chegaram até a suspeitar que ele era um espião dos espanhóis. Mas depois de contar lá tudo que teve primeiro para o rei João II, ele pegou o barquinho dele e foi para a Espanha e contou para a rainha Isabel toda a sua aventura e, logicamente, recebeu mais recursos e levou esses recursos. E mais navios, aí ele já saiu com mais 13 navios, certo? E foi para lá novamente, para as Antilhas, conhecer mais. Dizem que chegou até o norte do Brasil, né? Mas entrou ali pela Venezuela e pelo rio Orinoco e chegou até a Colômbia, tá? Chegou até a Colômbia, entrou pelo rio Orinoco e foi até a Colômbia. Por isso que o nome Colômbia tem a ver com Cristóvão Colombo, primeiro país que recebeu o nome de Cristóvão Colombo. E muita gente pergunta, então não deveria ser América, deveria ser Colômbia. Tudo isso, tanto a América do Norte como a América Central e a América do Sul, deveria então se chamar de Colômbia. A questão é que chegou primeiro do que a Colombo
principalmente na Europa, as histórias, certo, de Américo Vespúcio, que numa segunda viagem depois de Cabral, numa segunda viagem ao Brasil, ele conheceu os índios brasileiros no Brasil, na segunda viagem depois da descoberta do Brasil por Cabral, Pedro Álvares Cabral. Quem veio aqui foi Américo Vespúcio e fez um relato dos canibais que tinham no Brasil. Só que esse relato que ele fez, certo? E nesse relato ele chamou a América Brasileira, certo? Chamou do nome As Aventuras de Américo. E na França, na Suíça, na Holanda, na Europa, ficou conhecida as novas terras por terras americanas. Por isso que o nome aqui se popularizou de América, tanto para os ingleses, quanto para os franceses, quanto para as outras nações que conheceram as histórias de Américo Vespúcio. A nova terra era chamada de América e não de Columbus ou Colômbia, né? E é por isso que ele não batizou. E também outra coisa, ele não sabia, Cristóvão Colombo, que aquilo ali era, que o que ele tinha descoberto, ele não sabia que não era a Índia. E ele achava que era a Índia. Mesmo que ele fez 4 viagens na América Central, foi o primeiro homem a comprovar a esfericidade do planeta Terra. O nome do explorador, que foi inspiração para o país da Colômbia, porque ele entrou pelo Orinoco e foi parar na Colômbia. Tá? E mesmo tendo outras cidades, como a Colômbia Britânica, no Canadá, o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, homenageando ele como grande explorador, certo? E depois de todas essas viagens, ele perdeu a credibilidade na Espanha e acabou sem prestígio diante dos reis espanhóis, porque gastou muito dinheiro e acabou também escravizando o povo para tirar riquezas, que foi muito pouco, certo? Então, ele morreu sem honras oficiais. Cristóvão Colombo morreu em 1506, na cidade de Valladolid. E acreditando ainda, ele morreu acreditando que tinha chegado na China, certo? Que tinha atingido a Ásia e não sabia, morreu sem saber que tinha chegado na América, certo? E ele mesmo não sabia que tinha descoberto a América, sem saber. Tá? Acabou morrendo sem saber que ele foi o grande descobridor da América. Então, a história desses navegadores, ela é importante porque abriu caminho para vários outros navegadores, como Pedro Álvares Cabral, certo? E também deu a orientação para o reino português e o reino espanhol, para dividir as novas terras em nome da fé católica pelo Papa Alexandre VI, que acabaram criando o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras americanas, certo? Entre Portugal, entre a Espanha. Por isso que nós temos
o Brasil hoje falando português e as nações de língua espanhola usando o espanhol de Castelo. Então, aqui terminamos a nossa aula de História Geral sobre Cristóvão Colombo. E foi um prazer ter vocês aí junto conosco. Até a próxima aula.